Estamos de volta com o Metrópole Debate. Professor Paulo Bacelar, o André de Souza está no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza. Diz que trabalha como autônomo e nunca contribuiu com o INSS. Teve um problema na vista e ficou cego. Ele tem direito a receber algum benefício do INSS? Olha, Luciano, a contribuição previdenciária é para nessas horas a pessoa ter direito. Agora, olha só. Se ele comprovar que exercia atividade anterior à doença, à incapacidade, o INSS vai autorizar ele a contribuir. Ele vai contribuir, mas vai contribuir em atraso. Contribuindo em atraso não conta para carência. Mas se ele teve um acidente, ele pode contribuir em atraso, comprovando a atividade, né? Que é você comprovando uma atividade, porque você é obrigado a contribuir. Então você seria um devedor da Previdência. A Previdência autoriza você pagar e ele vai pagar aquele período de atraso. E ele vai servir para conceder o benefício dele? Se foi acidente, vai, porque o acidente isenta de carência. Então você não precisa ter carência do benefício, mas você precisa ter qualidade de segurado. Você sendo segurado na data da incapacidade, na data do acidente, nesse caso, mesmo pagando em atraso, ele teria direito ao benefício. O Edson Gomes da Silva, do bairro Canindezinho, ele disse que nunca trabalhou de carteira assinada e está recebendo um auxílio-doença. Deram um prazo de 3 anos para o pagamento desse benefício. E ele pergunta, depois desses 3 anos, pode recorrer para prolongar esse auxílio-doença? Como ele tem direito ao auxílio-doença, professor Paulo Bacelar, se ele nunca foi contribuinte da Previdência Social? É um auxílio-doença ou é um amparo social? Ele deve estar com amparo social deficiente físico, porque não tendo contribuição, não sendo segurado da Previdência, não teria direito a benefícios previdenciários. E o auxílio-doença é um benefício previdenciário. Dona Maria da Silva, do Altran Nunes. Ela é viúva, foi atrás da pensão, aposentadoria, mas disseram que ela não tem direito, porque a mãe dela não tem direito a receber a pensão ou a aposentadoria. É isso mesmo? Ela faz referência à mãe dela, a mãe da Dona Maria da Silva. Deu para entender, professor Paulo Bacelar, essa pergunta? Deu. Agora, tem 2 motivos que ela pode não ter direito à pensão. O primeiro motivo é se ela não era esposa dele. Você não sendo esposa, não teria direito, a não ser que ela fosse companheira. Companheira precisaria ter a prova de união estável, que são aquelas 3 provas que a gente sempre fala aqui, que a pessoa tem que ter 3 provas de união para comprovar a união estável. E a outra é caso ele não tenha uma aposentadoria, tenha um benefício assistencial idoso. Se ele tinha um benefício assistencial idoso, esse benefício não gera pensão por morte. Quais são esses exemplos, professor Paulo Bacelar, dessas provas de vínculo que a Dona Maria precisa ter? Luciano, filhos em comum seriam provas. A pessoa tem 3 filhos, um atrás do outro, provando um vínculo, provando um período de um espaço de tempo pequeno, né? E que houve um convívio ali entre aquela pessoa, né? São 3 filhos, mas o último filho, pelo menos próximo ao óbito, né? Próximo à data do óbito. Seriam 3 filhos, seriam 3 provas. Mas se tiver um filho ou 2, esses 2 filhos podem ser 2 provas, juntando com mais uma prova, um mesmo endereço, um documento da COELS em nome de um, com a CAGES no nome do outro. Provando aí 2 documentos diferentes para provar que existia o mesmo endereço. Então eles viviam juntos, tinham 2 filhos, então já seriam 3 provas. E documentos variáveis, plano de saúde, plano funerário, que um é dependente do outro no plano de clube, né? Apólice de seguro, qualquer coisa assim que conste os 2 nesses vínculos. O Ayrton, do bairro Maraponga, diz que faltam 10 meses e 18 dias para ele completar o período para se aposentar por tempo de contribuição. Ele diz que tem PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, PPP. E ele quer saber como proceder para se aposentar. Bom, ele tem que agendar a aposentadoria, quando ele souber que já tem um tempo, agendar. E num agendamento ele apresenta os PPPs, que é para o médico perito do INSS analisar qual é o agente nocivo em que ele esteve exposto, em que o segurado esteve exposto. Para saber se ele estiver exposto, saber se ele vai ser enquadrado como tempo especial para ser convertido em comum, então 25 anos total com o tempo especial. Professor Paulo Bacelar, Dona Maria Salete Almeida, do bairro Antônio Bezerra, diz que tem 53 anos de idade e 20 anos de carteira assinada. Nesse momento ela está sem trabalhar e quer saber se precisa contribuir com autônoma. Nesse caso, com quantos anos poderá se aposentar? Ela já tem 20 anos de contribuição. Então ela teria que contribuir, se não for por idade, né?
Se ela chegar aos 60 anos, ela já teria direito à aposentadoria. Mas se ela tiver mais 10 anos de contribuição, ela poderá se aposentar por tempo de contribuição com 30 anos. Agora, lembrando que esses 10 anos de contribuição, ela tem que contribuir na alíquota maior, que é de 20%. Se ela contribuir com a alíquota de 11%, que é o plano simplificado, 11% do salário mínimo, esses 11% não conta para tempo de contribuição. Então ela teria que contribuir com 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, que hoje é de R$ 4.300, ela pagaria 20% entre o mínimo, salário mínimo e o teto, e aí se aposentaria daqui a 10 anos. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, é recomendável também que a dona Maria Salete Almeida mantenha esse vínculo com a Previdência Social para ter a cobertura de todos os benefícios. Se tiver um problema de saúde, aí ela fica recebendo auxílio-doença. É isso? Perfeito, Luciano. Você, ouvindo aqui nossas perguntas, já fica craque também, previdenciária, já entende aí a filosofia da coisa. É pagar, não é pagar para se aposentar, mas para pagar, contribuir para ter a proteção previdenciária dos outros benefícios também. Valdemir de Mendonça, do Conjunto José Walter. O Valdemir marcou uma perícia para o dia 26 de novembro. Depois de fazer a perícia, ele já sai de lá sabendo a resposta se terá direito a algum benefício ou tem que esperar a resposta por mais tempo, professor Paulo Bacelar? Não, quando ele faz a perícia médica, o benefício já sai concedido. Então ele pode ir no servidor que atende a questão médica, da avaliação, da habilitação médica, tem um servidor só para isso, ele pode já te dar a carta de concessão do benefício. Francisca Fátima Parque Santa Rosa, ela quer dar entrada com o pedido de aposentadoria, tem 60 anos de idade. A pessoa se aposenta por idade, tem direito a receber o 13º salário? Sim, se for aposentadoria realmente, com 15 anos de contribuição no mínimo, ela irá se aposentar e terá direito ao 13º. Carla, da Barra do Ceará, gostaria de saber como proceder. Minha carteira foi assinada em 1995. Por falta de pagamento, me afastei em 2006 de uma das escolas e da outra em 2008. Até hoje, minha carteira não foi dado baixa. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Como devo proceder? Deixo como está ou começo a contribuir com o INSS? Ela não está aposentada, né? Não está aposentada e, pelo que ela explica, ela não tem vínculo desde 2008. Então ela tem que voltar à empresa, solicitar a baixa da empresa. Se a empresa não tem mais, não existe mais, ela fechou, ela pode procurar o Ministério do Trabalho ou a Superintendência Regional do Trabalho, ali na 24 de maio, para poder solicitar a baixa. Ou então, ajuizar uma ação trabalhista no Fórum Trabalhista. Ela própria pode fazer isso sem advogado, não precisa de advogado. Ela pode deduzir a termo, o servidor da Justiça do Trabalho irá fazer uma ação trabalhista e o próprio juiz, na audiência, pode dar a baixa na carteira. O professor Paulo Bacelar disse que tem a seguinte dúvida. Ela mora no Conjunto Ceará. Ela diz: não pude sacar o FGTS, trabalhava por tempo determinado. CLT, professor substituto, foram 6 meses. Quando poderei sacar o FGTS? Bom, Luciano, o prazo determinado, ele é considerado, não é considerado sem justa causa porque ele já tem um período determinado. Então ela já vai saber que vai ser demitida. Então, nesse caso, não tem direito a receber o saldo do FGTS, porque só vai receber quando é demitida sem justa causa, quando é prazo indeterminado. Então, nesse caso, ela terá que esperar uma nova oportunidade de emprego. Caso ela venha a ser demitida sem justa causa, aí ela pode sacar o saldo total. O nosso telespectador Gilson, do Bom Jardim, diz que trabalha em uma empresa onde começou em 2005 como contínuo. Em 2006, passou para o cargo de motoqueiro e em 2013 foi promovido a motorista. Só que com essa promoção, acabou perdendo o benefício de 30% concedido aos motociclistas. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se tem o direito a recorrer para retomar ao cargo anterior, ou seja, ele quer mudar de função. Aí vai depender... Hoje ele não é mais motorista. Não é mais motoqueiro, ele é motorista. Motoqueiro, não é mais motoqueiro, ele deve estar falando do adicional de periculosidade, que é uma lei que foi concedida agora em 2014, né? É de maio de 2014, mas agora em novembro ela tornou-se vigente e é só para quem exerce atividade como motociclista, né? Então, se você não é mais motociclista, realmente, nesse caso, você não tem direito. Marlúcia Carlito Pamplona é a pergunta que nós vamos fazer na nossa volta no terceiro bloco do Metrópole Debate.